Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Olha que lugar lindo que eu estou, com a Cruz de Malta, com este Vasco da Gama e com uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, meu querido Carlos Roberto Osório, de muitos e muitos anos e que faz um trabalho muito legal. Tá tudo bem, Osório? Tudo bem, Wellington, um prazer estar com você aqui, recebendo você em São Januário, nessa manhã fria, aqui numa segunda-feira no Rio de Janeiro. É isso aí. E nós vamos falar de São Januário, vamos falar de Maracanã, que é ali na frente, vamos falar dos camisas negras e vamos, contar mais coisas importantes. E o entorno de São Januário também. Por que não? Porque domingo tem Vasco e Galo. Aqui não pode, o estádio está fechado. Mas Maracanã pode, mas o consórcio não deixou. Então a gente vai conversar tudo isso já já. Antes eu peço para você se inscrever nas nossas redes sociais, se ainda não é inscrito. E se você ainda não é um dos 50 mil inscritos no nosso canal, esse vermelhinho aqui embaixo, vai lá agora, clica nele. Obrigado pelo carinho, tá, gente? Dá o joinha, habilite o sininho também para que o YouTube entenda que os nossos conteúdos são importantes. Já passamos de 5 milhões de visualizações e mais de 50 mil inscritos, graças a vocês que estão nos apoiando. Depois da vinheta eu volto. Muito bem, minha gente, estou aqui com o meu querido Carlos Roberto Osório, uma das figuras mais importantes que eu conheci desde que? 2005 que a gente se conhece? 2004, Wellington. 2004, né? 2004, um pouquinho antes da jornada do Pan-Americano. Você estava aqui no Rio já e fizemos muita coisa juntos. Você sabe que eu trabalhei também junto com o nosso querido Zé Moraes, que hoje está no Tribunal de Contas do município, na época que ele foi secretário de esporte, para que a gente já fizesse a Olimpíada 2004. Você lembra disso? Lembro perfeitamente dele. Saudade do Zé Moraes. Você trabalhou muito também. Foi um grande secretário de esportes da cidade do Rio de Janeiro. Lembro muito bem dele. E um animador, um amante da Ilha do Governador, do nosso Yacht Clube Jardim Guanabara. Grande figura do Rio de Janeiro, Zé Moraes. E na época a gente conseguiu inaugurar o ginásio Algodão, lá em Campo Grande. Exatamente, lembro bem. Miécimo da Silva. Miécimo da Silva, maravilhoso. Mas isso aqui tem uma história maravilhosa, uma história fantástica. Mas se tiver jogo aqui domingo, 11 da manhã, vai estar desse jeito fechado, Osório? Olha, Wellington, essa questão de São Januário é uma questão que preocupa muito o Vasco da Gama, os vascaínos e também as comunidades aqui do entorno. Eu acho essa situação surreal, inacreditável. Como é possível se justificar que o Vasco da Gama tenha da sua propriedade o único estádio interditado no Brasil na Série A? O estádio está interditado desde o dia 22 de junho desse ano, ou seja, quase 2 meses depois dos incidentes que tivemos aqui no jogo contra o Goiás. O estádio do Vasco da Gama, o estádio de São Januário, é um dos mais antigos do Brasil. Nós temos quase 100 anos e nós temos uma tradição em organizar eventos que poucos estádios do país têm, com pouquíssimos incidentes. Antes desses incidentes que tivemos aqui no jogo contra o Goiás, diga-se, é importante dizer, foram muito mais do lado de fora do que do lado de dentro do estádio. Não houve invasão de campo, não houve nenhum risco às pessoas que estavam aqui dentro do estádio, tivemos problemas do lado de fora, incidentes que a Polícia Militar atuou e, obviamente, que precisam ser aprimorados e precisam ser enfrentados. Porém, antes desses incidentes, o último problema que tivemos em São Januário foi em 2017, num jogo aqui contra o Flamengo. Ou seja, nós temos um histórico muito positivo. De 2017 para cá, para dar o exemplo do Maracanã, que você mencionou aqui, o Maracanã teve inúmeros incidentes. Invasão, tentativa de invasão, briga generalizada, morte no entorno do estádio e nenhuma providência tão drástica foi tomada com relação ao Maracanã como está se fazendo agora de São Januário. Sine die, sem prazo, isso não existe. E o prejuízo ele é gigantesco, não apenas econômico e financeiro, que, claro, um grande clube como o Vasco ficar indefinidamente privado das receitas do seu estádio é muito negativo. Tivemos um gancho de 4 jogos pelo Tribunal de Justiça Desportiva que já foram cumpridos. O Vasco pode novamente receber o seu público nos jogos de seu mando de campo e também quando ele é visitante. Agora, isso acontecer, o Vasco ser o único a ter o estádio interditado, é um prejuízo, além do econômico, como eu falei, desportivo. Nós estamos numa luta para sair da zona do rebaixamento, galgar os degraus no Campeonato Brasileiro. E nós não temos o nosso principal jogador em campo, que é a torcida do Vasco da Gama. O técnico Ramon Dias já dirigiu 3 jogos
dirigindo o Vasco da Gama. Nenhum dos três contou com o público. Ele diz para nós, olha, quando é que o meu maior reforço vai estrear? O maior reforço dele é a torcida do Vasco. E esperamos que isso possa acontecer no próximo domingo no Maracanã. Agora, a injustiça que está se fazendo com São Januário, ela é radical, está tendo um impacto negativo para o clube e para o entorno, e é muito importante, e nós temos absoluta confiança no Ministério Público e também na Justiça, que isso possa ser resolvido com bom senso, com justiça, mais rápido possível. Com certeza. Gente, para quem não sabe, São Januário, Getúlio Vargas, aliás, não foi só Getúlio Vargas, eu fiz um levantamento, 11 ou 12 presidentes da República, enquanto a capital do Rio de Janeiro, capital do Brasil, era o Distrito Federal do Rio de Janeiro, a tribuna de honra aqui, ó, de São Januário, era utilizada pelos presidentes para as confraternizações do Dia do Trabalho. Aqui foi assinada a consolidação das leis trabalhistas, aqui foi assinada a criação do salário mínimo. Getúlio Vargas botava 45 mil pessoas no dia 1º de maio. As linhas de ônibus, os trens, que mais na época, né, de transporte, era tudo dirigido para São Januário. É verdade, o Vasco tem um histórico extraordinário de grandes eventos nacionais e internacionais. E Jogos Estudantis. Jogos Estudantis, e vamos lembrar, o Vasco da Gama organizou nesse estádio todos os principais jogos de todos os principais eventos do futebol sul-americano. Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, Taça Libertadores da América. Foi o primeiro estádio particular a receber uma final de Libertadores. Exato, e tivemos grandes amistosos internacionais, Vasco contra o Arsenal, que bateu o recorde de público do estádio, com mais de 50 mil espectadores. Se São Januário, Wellington, não pode receber jogos de futebol, aonde no Brasil, em que praça esportiva é possível organizar jogos de futebol? E vamos falar desse ano do Campeonato Brasileiro. Infelizmente, no futebol brasileiro, nessa temporada da Série A, nós tivemos vários incidentes no entorno de estádios, em todo o Brasil, em vários estados brasileiros. Tivemos, infelizmente, inclusive uma morte num jogo do Palmeiras com o Flamengo em São Paulo. No Portão. No Portão. No entorno imediato de São Paulo. Aqui nos incidentes que tivemos em São Januário, o nosso estádio está fechado, não tivemos registro de nenhum ferido. Então são 2 pesos e 2 medidas. A Vila Belmiro também teve problemas e seríssimos, porque os torcedores invadiram para bater nos jogadores. O Santos perdeu 4 mandos, já cumpriu. Está já autorizado para receber público no próximo jogo, final de semana, domingo, 4 da tarde, contra o Grêmio. Exato, mas nós não, o Vasco não. É uma coisa realmente muito impressionante, Wellington. E por isso, acho que todos nós, que somos desportistas, temos que repudiar essa questão. A verdade, Wellington, que hoje existe um desequilíbrio desportivo no Campeonato Brasileiro da Série A. Todos os 19 outros clubes podem receber o seu torcedor nos seus estádios e só o Vasco da Gama que não pode. Isso gera um desequilíbrio desportivo. Isso merece o repúdio de todos aqueles que amam o esporte e, infelizmente, nós aqui do Vasco não ouvimos ninguém levantar a voz para dizer o que acontece em São Januário não é justo, não está correto. Vamos fazer uma ressalva importante. O presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, o presidente Rubens Lopes, organizou na última sexta-feira uma reunião importante na sede da Federação com o Ministério Público, os órgãos públicos, a Polícia Militar, todos buscando, enfim, aprimorar a operação de jogo aqui, o que o Vasco fez e faz regularmente. Então, agradecer ao presidente Rubens Lopes, porque a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro é a única que tem um filiado prejudicado. Então é importante que ela entre em campo e é importante que a Confederação Brasileira de Futebol mantenha o equilíbrio desportivo de sua principal competição. Esse não é um tema apenas do Vasco, esse é um tema do esporte brasileiro. Você tem uma outra questão, gente. O prejuízo operacional por jogo que o Vasco vem sofrendo é na casa de R$120 mil por jogo. Então foram 4 jogos, sendo que pagou 40 mil de aluguel quando jogou lá na Ilha do Governador. E fora as arrecadações que o Vasco deixa de arrecadar. E no entorno também, você tem aqui as pessoas que vivem
do jogo de futebol. É o flanelinha que olha o seu carro, é o cara que vende o churrasquinho, que a gente carinhosamente chama de churrasquinho de gato, é o cara da latinha de cerveja. É verdade, Wellington. Olha, nós tivemos aqui no sábado um evento muito bonito comemorando o centenário dos Camisas Negras. E o Vasco homenageou líderes comunitários do entorno do seu estádio, inclusive a presidente da Associação de Moradores da Barreira do Vasco, a Vânia, que veio aqui e nós fizemos um ato de desagravo às comunidades do nosso entorno. Infelizmente, Wellington, inacreditável, século XXI isso ainda existir, nós tivemos, ao longo do processo, manifestações claramente preconceituosas e elitistas contra o Vasco da Gama e contra o estádio de São Januário, dizendo que pelo fato de o Vasco, o seu estádio, ter no entorno comunidades, temos a Barreira do Vasco, temos o Morro do Tuiuti, temos a comunidade do Arará, isso não é problema nenhum. Nunca teve, olha, eu frequento aqui desde 1985, foi quando eu cheguei de Formiga, Minas Gerais, aqui para o Rio de Janeiro. Cláudio Neves, antes de me levar ao Maracanã, me trouxe a São Januário. Era uma luta do Eurico de trazer tirar os jogos do Maracanã para cá. E eu fui à cabine que a gente utilizava, conheci São Januário, vim na antiga sala de troféus, dei uma rodada, fiquei encantado com isso. E já fiz jogos aqui, grandes jogos pequenos, jogos de manhã, de tarde, de noite. Já deixei meu carro do lado de fora, já deixei meu carro do lado de dentro, já vim a pé, já vim com a minha filha e nunca tivemos nenhum problema. Inclusive já tivemos clássicos considerados, vamos dizer assim, de alto risco com o Flamengo, que foi uma experiência ruim, nunca mais trouxeram. A torcida do Flamengo veio e voltou sem problema. O Wellington, o São Januário tem o melhor pré-jogo do Brasil. O entorno de São Januário guarda as características do futebol raiz. Não temos aqui no nosso entorno uma experiência pasteurizada que infelizmente se vê hoje em algumas outras ditas arenas ao longo do Brasil. Aqui não, é um estádio popular, de um clube popular dentro de uma área popular. Isso gera um clima todo especial e quem frequenta como você sabe que o entorno de São Januário não é nenhum problema, ao contrário, é um grande ativo do Vasco. Nós temos muito orgulho estarmos enraizados em áreas populares, numa área popular da Zona Norte do Rio de Janeiro. Faz parte da nossa essência. Agora, nós temos que ouvir dos moradores do entorno que eles são risco ao torcedor, risco ao Vasco da Gama, é covardia. Duro. É covardia, é duro ouvir isso, Wellington. E é uma ironia do destino, 100 anos depois da luta dos Camisas Negras, que conquistaram em 23 o primeiro título do Vasco, um primeiro campeão com jogadores negros e operários, nós 100 anos depois estarmos vivendo esse tipo de discurso de exclusão. Wellington, isso não existe. Nós temos absoluta confiança na Justiça, somos parceiros do Ministério Público, do Poder Judiciário, e nós temos certeza que com entendimento, com bom senso, essa situação esperamos seja resolvida o mais rápido possível, porque é uma injustiça que está machucando o vascaíno, está machucando o morador do nosso entorno, e nós precisamos realmente de resolver isso muito rápido. E uma outra coisa, é só o Ministério Público dizer para o Vasco o que tem que ser feito. Olha, eu quero que coloque uma grade aqui, quero que coloque uma grade ali, quero que faça isso. O Vasco vai fazer, gente. Não faltam, são os operários. Os caras estão trabalhando ali dentro do campo. Tem gente consertando o estádio, tem gente pintando o estádio de São Januário. E uma outra questão, para quem não sabe, quase 100% da mão de obra que o Vasco consome aqui dentro é de moradores do entorno do Vasco da Gama. O Colégio Vasco da Gama dá aula para muitos garotos e garotas do entorno de São Januário. Ou seja, o trabalho social é fantástico. Isso faz parte da nossa essência, o DNA do Vasco é assim. E nós temos aqui uma relação muito importante com a comunidade do entorno. Na verdade, o Vasco da Gama e a Barreira do Vasco e as comunidades do nosso entorno são uma coisa só. São uma coisa só. E os jogos do Vasco giram a economia dessa região. Como você bem disse, pessoas estão deixando de ganhar dinheiro, pessoas estão deixando de faturar o que elas se prepararam no ano para faturar, porque não tem jogo. E para quem não sabe, Osório, esse dinheiro que essa pessoa fatura no dia de jogo serve para pagar o plano de saúde, para pagar o colégio
de quem não estuda aqui em São Januário, pagar a prestação de alguma coisa, melhorar a vida dessas pessoas. Sem dúvida. Wellington, olha, eu acho que toda essa situação, eu espero que traga uma coisa positiva. Primeiro, que o Vasco da Gama, mais uma vez, com a sua voz firme, dizendo: não aceitamos exclusão e não aceitamos qualquer tipo de elitismo e preconceito. Nós fomos fundados com esse espírito e com esses valores. E nós, mais uma vez, estamos utilizando a força do Vasco e os vascaínos para reafirmar esses valores e esperamos, Wellington, sinceramente, que esse problema seja resolvido muito rápido e a gente possa ter uma convivência normal, como sempre tivemos durante quase 100 anos aqui com o nosso estádio e com aqueles que moram no nosso entorno. Hoje a diretoria jurídica da SAF, que cuida do futebol, está cuidando na Justiça Comum de obter o Maracanã para domingo. Porque o Vasco, se não obtiver o Maracanã, de repente vai ter que jogar com o Galo aqui de portões fechados. Então, está tentando na Justiça Comum. Como que você está vendo todo esse processo? Olha, eu acho que o Vasco tem todo o direito de jogar com o seu torcedor na sua cidade, né? Nós temos um estádio que está interditado e temos um equipamento público, que é o Maracanã, que é um equipamento que é indicado para um jogo desse tamanho. O Vasco da Gama vem num processo de recuperação. Você não tenha nenhuma dúvida, Wellington, se tiver 5 Maracanãs, o Vasco vai lotar domingo 5 Maracanãs, porque a procura, o desejo do vascaíno de acompanhar novamente o seu time depois de 4 jogos excluídos é muito grande. Então nós temos desportivamente um jogo chave para nós. Nós precisamos iniciar esse retorno com o nosso público, a nossa força, obtendo uma boa vitória no Rio de Janeiro. E o Maracanã é a casa do Vasco da Gama também, Wellington. O Vasco da Gama construiu, junto com os demais grandes clubes do Rio, a lenda do Maracanã. O Vasco da Gama é o primeiro campeão do Maracanã. O Vasco da Gama conquistou os seus principais títulos no Maracanã e é justo que o Vasco jogue no Maracanã. Vamos lembrar, Vasco da Gama, ele tem uma ligação que não pode ser separada do Maracanã. O torcedor do Vasco, assim como os demais torcedores dos outros grandes clubes do Rio de Janeiro, mas o nosso torcedor tem o direito de assistir os nossos jogos no Maracanã, que também é a sua casa. Então nós, infelizmente, o consórcio não autorizou, não deu a permissão para que o Vasco pudesse mandar esse jogo lá. O Vasco está buscando o judiciário. O Vasco não é a primeira vez que faz isso, infelizmente. Essa é a terceira vez que o Vasco, infelizmente, é obrigado a entrar na justiça para ter o direito de jogar no Maracanã e para que os concessionários cumpram o contrato. Está na proposta encaminhada pelos atuais permissionários para o Estado garantir condições iguais a todos. Está no termo de permissão de uso. Isso já foi dito pela Justiça 2 vezes. As condições do jogo do Vasco são iguais às condições da dupla Fla-Flu, que jogam com 24 horas, com menos 24 horas. Não é um jogo do Vasco que vai causar problemas para o gramado do Maracanã. O gramado do Maracanã é um gramado que tem que ser cuidado ao longo do ano. Não se pode imputar todos os problemas num jogo só. Não é razoável. E vamos lembrar também que nesse próprio mês de agosto nós tínhamos datas previstas de jogos no Maracanã que iriam acontecer, mas que não vão mais acontecer. Então, esperamos com muita serenidade, com muita tranquilidade, o pronunciamento da Justiça. Lamentamos que os nossos co-irmãos não possam compreender a necessidade imperiosa do Vasco de jogar ao lado do seu torcedor no Rio de Janeiro, na sua casa, na sua cidade, esse jogo contra o Galo, e nós vamos aguardar a manifestação do Poder Judiciário e, se Deus quiser, Wellington, com uma linda vitória no Maracanã no próximo domingo às 11 horas da manhã. E é véspera do aniversário do Vasco, até fiz um vídeo dizendo assim, será que Flamengo e Fluminense vão dar de presente de aniversário ao Vasco direito de usar o seu salão de festas, que é o Maracanã? Olha, o Flamengo e o Fluminense aparentemente não, mas nós temos confiança na Justiça, que a Justiça do Rio de Janeiro vai autorizar esse jogo do Maracanã e que deve ser uma comemoração de todos os desportistas. Eu acredito, Wellington, os grandes clubes do Rio de Janeiro são um patrimônio da nossa cidade, um patrimônio do Brasil. Os grandes clubes do Rio de Janeiro precisam ser defendidos. Os grandes clubes do Rio de Janeiro têm no Maracanã um grande patrimônio, um patrimônio importantíssimo, que não foi construído por ninguém particular, como esse estádio
estádio aqui foi construído com o dinheiro, com o suor e com o trabalho dos vascaínos. O Maracanã foi construído com recursos públicos, recolhidos dos impostos dos cidadãos cariocas e fluminenses, e tem que retornar a esses cidadãos cariocas e fluminenses. Isso que a gente espera, e nós esperamos que possa haver um bom senso, que possa haver um entendimento, para que a gente, enfim, possa se organizar. Wellington, desde o início da nossa administração, nós viemos dizendo, o Vasco tem todo o interesse em ter um acordo, um entendimento com o Flamengo e o Fluminense para o uso do Maracanã. Nós gostaríamos de estar na gestão do Maracanã agora com eles. Nós fizemos essa proposta que não foi possível. Vamos participar da licitação pública quando ela for lançada. Agora, nesse momento, ainda temos uma gestão precária, temos um contrato a ser cumprido e nós temos o direito de jogar lá. E esperamos e confiamos que o Poder Judiciário assim decidirá. Bem, eu fiz uma entrevista há pouco tempo com o presidente Salgado e ele falou sobre as obras, né, de ampliação de São Januário. Alguma coisa mais evoluiu? Wellington, nós temos esse desejo, é um sonho do Vasco da Gama fazer, e o nosso estádio realmente precisa de uma grande intervenção de reforma e ampliação, de uma modernização e ampliação da capacidade do estádio. A verdade, Wellington, é que São Januário está muito pequeno para a torcida do Vasco. Você se lembra, no ano que vem, o Vasco estava disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. No ano passado, disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, e nós tivemos todos os jogos aqui com lotação esgotada, em pouquíssimas horas. E mandamos 2 jogos no Maracanã e vendemos os ingressos para 2 jogos no Maracanã, quanto o Cruzeiro quanto o Sport Recife, em menos de 2 horas. Ou seja, existe uma demanda e o nosso torcedor precisa de mais espaço. O Vasco precisa que São Januário cresça e o Vasco precisa também poder utilizar o maior estádio público do Rio de Janeiro, que é o Maracanã. Osório, eu não posso deixar de tocar no nome do Lúcio Barbosa, que é o novo CEO da Vasco SAF. E ele me marcou muito no comunicado que ele fez na primeira manifestação, que ele usou a palavra união. O que é isso? Olha, primeiro agradecer pela pergunta e dizer que a chegada do Lúcio Barbosa no comando da Vasco da Gama SAF foi uma grande notícia para todos nós vascaínos. E a palavra união é o que nós entendemos. Não existem 2 Vascos, existem um único Vasco. E é muito importante que essa integração esteja cada vez mais forte. O Lúcio, ele nos entende, ele nos conhece, ele é um de nós. E é muito importante que seja assim, que exista esse sentimento, que haja essa aproximação. Então a chegada do Lúcio para nós, todos os torcedores do Vasco, é uma coisa extremamente positiva. Profissional de primeira linha, passou por todas as grandes empresas que você puder imaginar, DNA vascaíno e uma vontade enorme de acertar. Então, Wellington, acho que esse foi uma grande notícia para todos nós que amamos o Vasco, e a mensagem é exatamente essa e não pode ser diferente. O Vasco é um só, os vascaínos unidos em torno de um mesmo ideal, eles são imparáveis. E é assim que a gente vê, e é muito importante com a chegada do Lúcio que a gente esteja vendo essa integração. Ele esteve aqui conosco, Wellington, no sábado, participou do centenário dos Camisas Negras, integrado, absolutamente integrado ao clube, aos seus dirigentes, aos torcedores do Vasco e também ao corpo técnico e profissional da Vasco da Gama SAF. Então, nós aqui não falamos mais nem em Clube de Regatas Vasco da Gama e nem em Vasco da Gama SAF. Só tem aqui o Vasco da Gama. E outra coisa que é importante falar do Lúcio, gente, que ele não é da cadeira não, ele é de lá, ele é da arquibancada. Então ele sofreu como torcedor, sorriu como torcedor e agora ele tem a responsabilidade de fazer o futebol dar as alegrias que ele teve nessas arquibancadas. Sem dúvida nenhuma, isso é muito importante, isso tem um valor, o futebol, na verdade, nós queremos e lutamos muito, Wellington, pela profissionalização do futebol. O Vasco da Gama viveu, você sabe, 20 anos de uma terrível e trágica, longa e lenta decadência. A SAF, a legislação da SAF, abriu as portas para que nós virássemos esse jogo, com investimentos e com profissionalismo. Agora, nós temos que entender, e todos aqueles que hoje estão na Vasco da Gama SAF entendem, e é importante também os nossos parceiros da 777 tenham essa compreensão, que a Vasco da Gama SAF tem um cliente,
que é o torcedor do Vasco. O consumidor das SAFs são os seus torcedores. E o torcedor é o chamado consumidor Golden, Diamante, Platinum, Premium, tudo. Pois é, porque ele é fiel, ele é leal. Então essa aproximação ela é fundamental, que a gente tenha o profissionalismo, que a gente tenha as decisões independentes, que a gente tenha os melhores quadros à disposição do Vasco da Gama, mas que a gente também tenha a conexão com a nossa torcida e a compreensão do que é a vascainidade. Acho que nós estamos indo por um bom caminho, por um novo caminho. É uma curva de aprendizado. Nós temos que entender que esse é um processo que não começa da noite para o dia. Agora, claro, nós tínhamos uma expectativa de, nesse momento, estar numa situação muito melhor do que estamos hoje. Mas correções de rumo estão sendo feitas e nós temos absoluta confiança no futuro do Vasco da Gama. Quem poderia imaginar, Wellington, no seu maior devaneio, que nós poderemos estar recebendo daqui a 2 dias um dos maiores jogadores em atividade do futebol europeu? É o Vasco da Gama. Não, e outra coisa, que dia que as coisas foram fáceis pro Vasco da Gama e pro Vascaíno? Nunca. A nossa história é de sofrimento, é de luta, de garra e de vitórias. De porta na cara, não na cara? Sim, nós começamos assim. O Vasco começou para confrontar o sistema. Quando o Vasco foi fundado em 1898, portugueses e brasileiros pobres que estavam excluídos do remo, que era o principal esporte da época, e fechado às elites, nós constituímos um clube, aqueles fundadores, numa praia na região portuária do Rio de Janeiro, para dizer nós também queremos participar. E não viemos, o Vasco não veio apenas para participar, ele veio para participar, desafiar e vencer. Por isso que o Vasco, até hoje, Wellington, gera tantas reações de tanta gente que não nos compreendem. Mas os vascaínos sabem, nós temos uma missão e um propósito. E há 125 anos somos fiéis a ela e ficaremos por mais séculos e séculos. É isso aí. O Vasco tem uma história linda, eu sou apaixonado por essa história do Vasco da Gama, não canso de dizer isso. Quero a sua opinião, quero que você opine aqui embaixo, aqui comigo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva nas nossas redes sociais. O nosso canal é o Wellington Campos FC, é esse vermelhinho que está passando aqui embaixo. Vai agora, clica aí, tá? Dá um joinha também e faça o seguinte, habilite também o sininho na palavra todas para receber todas as nossas notificações. Isso é importante para que o YouTube entenda que o nosso trabalho é legal, é bacana, é interativo, você pode passar para outras pessoas. Manda esse link. Deixa eu agradecer o Osório mais uma vez. Obrigado, pelo carinho, pela recepção, por abrir as portas de São Januário. Cada vez que eu venho aqui eu fico mais feliz e mais apaixonado. Eu também. Olha, Wellington, quando tem um dia que eu estou mais ou menos, enfim, passando por uma dificuldade, a gente vem aqui e se revigora, porque isso aqui é muita história, é muita tradição e, olha, não vai ficar fechado não, mas de jeito nenhum, Wellington. É isso aí. Eu não sou de ferro, né, gente? Estou aqui terminando esse vídeo, vou almoçar com meu amigo Arthur, lá no restaurante do Almirante, que é sensacional. Se você não conhece, venha. Se você já conhece, repita porque é bom demais. Você comeu o que hoje? Olha, eu comi hoje um bacalhau a Vasco da Gama, o melhor bacalhau do Brasil, está aqui no restaurante do Almirante, mas não tem nenhuma dúvida disso. É isso aí. Então vou correr lá para almoçar. Fiquem com Deus. Pessoal, Wellington pede 2 porções de bolinho de bacalhau, todo duas. Eu consigo comer um bolinho de bacalhau porque é muito bem servido e muito bem feito. De São Januário, Carlos Roberto Osório, primeiro vice-presidente do Vasco, e esse humilde repórter Wellington Campos. Fiquem com Deus. Tchau.